E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. E nesse vídeo iremos falar sobre a importância de se entender o que significa, quais são os atributos, quais são as características de dois tipos de arquivos de bordado. Lembrando que eu já falei sobre esses arquivos em alguns vídeos dos nossos canais, mas nesse vídeo aqui vamos estar especificando aí mais a fundo, tá joia? E de uma maneira mais simples ainda para que você entenda e nunca mais erre na hora que você for diferenciar os dois arquivos para que faça aí uma futura edição, tá joia? Então vamos lá. A falta deste conhecimento que eu vou passar nesse vídeo, principalmente para o iniciante, pode causar aí muitos erros na hora de você fazer uma edição no seu arquivo de bordado, tá joia? Então, que arquivos que são esses, né? Chamados dois arquivos, o arquivo de bordados e o arquivo de trabalho. Então você, a partir desse momento, você vai saber, você vai entender de verdade o que significa esses dois arquivos. Eu não vou falar muito na parte técnica desse arquivo, eu vou procurar deixar da maneira mais simples possível para que você entenda e não caia em muitos erros que aconteceu com muitas pessoas aí, de fazer edições erradas e danificar o seu projeto, tá joia? Então vamos lá. Vou vir aqui em formas, eu vou criar aqui um arquivo qualquer, um objeto qualquer. Lembrando que eu tenho o costume de chamar os nossos designs, as partes do nosso design dentro do nosso PDesign de objeto. Por quê? Porque é um costume para quem utiliza tanto software de bordado como software gráficos para você criar gráficos vetoriais, criar desenhos aí em gráfico, você seleciona aí as suas camadas, chama-se de objetos, tá joia? Então você pode chamar aí de matriz, de partes, o que você desejar aí. Então vamos lá. Então temos aqui a nossa matriz, o nosso objeto. Vou deixar aqui um ponto de preenchimento, tá joia? Joia, bacana. Então aqui eu tenho um arquivo chamado arquivo de trabalho. E o que define esse arquivo, um arquivo de trabalho? Primeiramente porque eu criei, tá joia? Então se você entrou lá no PDesign, pegou qualquer objeto e fez uma criação com esse objeto, esse arquivo é um arquivo de trabalho. É um arquivo que você pode ajustar suas configurações. Qual configuração? Vou mostrar para vocês a qual configuração. Vou utilizar aqui uma ferramenta aqui que não faz parte do PDesign, vai ser para auxiliar aqui a nossa didática do nosso vídeo aqui, tá joia? Essa ferramenta aqui, vou clicar nela aqui. Então, o que define um arquivo de trabalho? Primeiramente, quando eu seleciono o nosso arquivo, desseleciono ele, clico fora aqui, note que não tem nenhum tracejado, nenhuma seleção extra nele, tá joia? Então, isso é a primeira forma de você definir um arquivo de trabalho. A segunda é quando você seleciona ele, você pode notar que você vai ter acesso, deixa eu pegar a seta aqui, deixa eu clicar em formas, melhor isso, pegar a seta aqui, você vai ter acesso os seus atributos de pontos, tá joia? Você pode mudar aqui tanto o ponto de contorno, que é chamado de costura de linha, como o nosso ponto de preenchimento, que é chamado de costura de região. Você vai ter acesso também aos atributos desse objeto, tá joia? Note que aqui temos o atributo da costura de linha e aqui temos o atributo da costura de região, ou seja, você pode mudar todas essas configurações, tá joia? Então, você tendo esse acesso, mas você note que ele não tem aquela seleção extra que você vai notar no nosso arquivo de bordado, e você já define que ele é um objeto, aliás, um arquivo de trabalho. Você tem acesso a todas as configurações, você pode fazer com esse objeto o que você quiser. Você pode trocar o ponto, igual vamos trocar aqui, vamos colocar esse ponto aqui, tá joia? Você pode trocar o ponto também de contorno, tá joia? Você pode mexer nesses pontos, vou aqui diminuir a largura do nosso contorno, a densidade, vou aumentar um pouquinho, etc. Então você pode fazer uma infinidade de coisas dentro dos seus atributos, ou seja, você tem acesso total ao seu objeto criado, tá joia? Então essa é a primeira característica de um arquivo de trabalho. E que é um arquivo de bordado, então? O arquivo de bordado nada mais é do que a transformação desse objeto criado ou de um outro objeto que alguém criou, né,
num padrão chamado padrão de pontos dentro do P-Design, tá joia? Ou seja, quando ele é transformado para esse tipo de padrão, o que acontece com todos esses parâmetros? Vamos ver? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse nosso objeto, que é o nosso arquivo de trabalho, vou transformar para o padrão de ponto. Vou vir aqui clicar em forma. Eu quero que você preste atenção, né, no seguinte. Nesse nosso menu, você está vendo todo o menu aqui, deixa eu selecionar para você ver melhor. Eu quero que você note todos esses menus aqui, desse menu forma, tá joia? Até o nome desse menu forma eu quero que você preste atenção. E note aqui nesse nosso atributo aqui também, todo esse nosso atributo, o que vai acontecer após eu transformar o nosso arquivo de trabalho num arquivo de bordado. Vamos lá? Vou vir aqui em converter para pontos. Joia, fiz isso aí, veja o que aconteceu, vou clicar aqui no pontos, olhe o que aconteceu. Os nossos atributos, todos esses nossos atributos desse nosso objeto, a gente podia ajustar todos eles, tanto a costura de linha como a costura de região, sumiu, desapareceu instantaneamente, ou seja, não existem mais. Esse objeto aqui não existe mais como você configurar esses tipos de atributo, tá joia? E também o nosso padrão de forma, se você notar aqui em cima, mudou para ponto, tá joia? Que são todos esses padrões aqui. As edições são diferentes a partir deste momento. Você não consegue mais editar esse objeto aqui como um objeto, como um padrão de trabalho, onde você tem acesso a todas as configurações. Então, os tipos de edições que você vai fazer nesse objeto aqui são diferentes do padrão, que é o padrão de arquivos de trabalho. Ah, mas o que acontece? Como que eu faço para editar, então, esse nosso objeto, editar os pontos, etc. Conforme eu disse no começo do vídeo, eu não vou entrar em detalhes como faz as edições agora, porque não é tema desse vídeo. Eu só quero que você entenda o seguinte, que a partir deste momento, se você não saber fazer as edições corretas dentro desse arquivo, eu vou mostrar uma edição, um erro muito comum que acontece, né, nesse arquivo daqui a pouco. Então, se você não saber fazer as edições desse tipo de padrão, que é o chamado de padrão de pontos ou arquivos de bordado, por que arquivos de bordado? Porque esse arquivo aqui é como ele tivesse considerado que esteja pronto para ir para a máquina, não precisa de ajuste, tá joia? A partir do momento que ele está dessa maneira, note que ele tem um tracejado em volta, que ele está dessa maneira, então ele se caracteriza como um arquivo pronto, que era para chegar na máquina de bordado e bordar e pronto. Não precisa mais de ajuste. Por isso que ele oculta, que ele exclui todos os seus atributos, né, da estrutura dos seus pontos. Então é bem simples. E como que eu reconheço ele? Eu reconheço ele simplesmente, note que eu desselecionei ele tem um tracejado em volta, tá joia? Note que ele tem um tracejado em volta, e quando você seleciona ele, ele tem um menu chamado ponto em cima, tá joia? Ou seja, que ele é um objeto de pontos. Então, você tem algumas edições aqui desse objeto, que é preciso você conhecê-la particularmente, como funciona cada um, que vai ser tema de outro vídeo. E eu quero mostrar a vocês um erro muito comum que acontece, muita gente faz nesse objeto quando não sabe editá-lo, quando não sabe fazer umas simples edições em um objeto desse aqui. E o que pode acontecer, tá joia? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou excluir esse objeto, tá joia? E vou pegar aqui um objeto importado. Então, quando você pega um objeto importado, geralmente quando você baixa da internet, ou quando um outro programador te envia, ele já vem nesse padrão de bordado. Note que quando você arrasta ele para o seu P-Design, ou abre ele no seu P-Design, ele vai ter esse tracejado. Tendo esse tracejado, você já notou que ele é um objeto de bordado. As suas edições não são edições mais comuns, como você viu na nossa primeira etapa. Já são edições que precisam de atenção. Então vamos lá. Vou clicar sobre ele. Então esse objeto aqui, para você mudar as cores dele, é simples, porque você não vai mexer na estrutura do objeto. Quando você fala mudar em cor, é bem simples. Basta você selecionar aqui a cor na nossa ordem de costura aqui, tá joia? Vem aqui no atributo cor, ou pode clicar simplesmente aqui, ele vai abrir o atributo aqui. E muda aqui a cor, vamos colocar uma cor vermelha, tá joia? Vamos colocar o miolo aqui de amarelo. Selecionei, vou aqui alterar cor, vou vir aqui em amarelo. Joia, e vamos deixar aqui o nosso contorno na cor preto mesmo. Então, continuando, eu vou aumentar aqui um pouquinho o nosso zoom. Cliquei na nossa lupa ali. Joia. Então, quais
quais que são os erros mais comuns de quando a pessoa vai tentar editar um objeto? Quais são as edições mais comuns que a pessoa, que o iniciante principalmente, não conhece e vai tentar fazer sem esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora e faz e acaba errando? Geralmente, quando você pega um arquivo da internet como esse, você vai querer redimensionar ele, né? Você vai querer aumentar o tamanho dele ou diminuir o seu tamanho. É aí que está o grande erro quando você vai fazer isso em um arquivo de bordado. Lembra que no arquivo de trabalho a gente podia fazer isso aí sem preocupação nenhuma, mas no arquivo de bordado, onde tem esse tracejado em volta aqui, aonde quando você seleciona ele, ele aparece aqui escrito pontos, aonde você clica no atributo, ele não tem as características do atributo, então isso caracteriza esse objeto como um arquivo de bordado, tá joia? Então, quando você vai fazer o redimensionamento dele, se você não fazer utilizando a tecla de atalho que vamos passar agora, isso vai dar problema. E vamos mostrar para você o porquê que vai dar problema. Então vamos lá. Vou trazer aqui a nossa flor. Vamos supor o seguinte, eu quero que você note, eu não sei se você vai conseguir enxergar daí, vamos pegar aqui a nossa setinha, que esse nosso objeto, essa nossa flor aqui, ela tem uma quantidade de pontos de 1437. Logo aqui abaixo mostra no seu P-Design, tá joia? Então é bem simples. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse objeto aqui, eu vou falar assim, eu quero aumentar esse objeto, eu quero deixar ele maior, porque ele está muito pequeno para o meu projeto aqui, então eu peguei esse objeto da internet e eu quero aumentar. Cheguei, joguei aqui, vou bater nele lá, pegar os seus pontos âncoras e aumentar e pronto, está resolvido. Não, você vai ver que não é bem assim que funciona num arquivo de bordado. Então eu vou clicar nele, vou vir aqui com a nossa seta selecionar, vou clicar em um dos cantos normalmente e vou aumentar drasticamente esse objeto. Joia? Note que eu aumentei bem grande, ficou bem grande. Então, se eu olhar aqui, antes de eu explicar sobre o objeto, se eu voltar a olhar a quantidade de pontos aqui, ele continua com 1437 pontos. Isso por quê? Porque em um arquivo de bordado, onde existe tracejado todo em volta aqui, e seus atributos não estão liberados mais, não estão excluídos, em um arquivo de bordados, ele entende o seguinte, quando você faz um redimensionamento dessa forma, ele não calcula as proporções. O que são as proporções? As proporções são quando você aumenta o seu objeto, ele aumenta os números de pontos, ou quando você diminui o seu objeto, ele diminui o seu número de pontos, para que não cause muitos pontos tumultuados e nem menos pontos no design. No caso aqui, como eu aumentei drasticamente e não usei a tecla de atalho, o que ele fez? Ele continuou com os 1417 pontos, porém como o objeto ele ficou maior, os pontos praticamente continuaram os mesmos, ou seja, houve esse distanciamento dos pontos, ocasionando aí essas falhas no nosso design. Vamos chamar de falha, porque os pontos ficaram distantes, tá joia? Então vamos voltar o nosso objeto no padrão que estava, vou clicar aqui em voltar, vamos lá, joia? Então esse é o padrão normal que estava. Então como que eu faço para fazer o redimensionamento correto dessa imagem, já que eu quero aumentá-la? Então é simples, basta eu colocar o cursor do mouse sobre uma das extremidades aqui, manter a tecla Ctrl do seu teclado apertado, pressionada, ou então a mesma tecla pode estar aí com o símbolo, aliás, abreviada nas letras CTRL, tá joia? Então eu pressiono essa tecla, note que vai sair um pequeno símbolo, esse símbolo significa que ele vai fazer o cálculo do redimensionamento da sua imagem, ele não vai deixar a sua imagem mais sobrando aquele espaço, e se no caso for diminuir, tendo muito pontos junto. Então vou clicar, vou aumentar aqui, vamos aumentar um tamanho até razoável, joia. Então se eu olhar agora a minha quantidade de ponto, note que eu aumentei o nosso objeto e também aumentou a quantidade de pontos preenchendo aquele espaço que estava em vazio, tá joia? Então, deixa eu voltar aqui. Bem legal. E se eu pegar agora, nesse exato momento, estou aqui com o nosso objeto todo já redimensionado, vamos dizer assim. E vamos supor assim que eu já importe esse objeto desse tamanho na internet. Vamos dar um outro exemplo agora. Vamos supor que esse objeto ele já tenha esse tamanho aqui. É o tamanho original dele. Eu não mexi nada nele. E eu quero, ao invés de aumentar, eu quero diminuir esse objeto. Note
que ele está com 3.767 pontos. Então vamos diminuir esse objeto. Vamos clicar aqui. Eu vou diminuir esse objeto agora normalmente, sem pressionar, né, a nossa tecla Ctrl. Vamos ver. Eu diminuo esse objeto. Vamos deixar aqui mais ou menos desse tamanho. Joia. Então veja o que aconteceu neste momento. Como eu não pressionei a tecla Ctrl para diminuir esse objeto, se eu notar novamente a quantidade de pontos que eu tenho lá, ele continuou com os 3.767 pontos. Mas note uma coisa, olha o tamanho do seu objeto para a quantidade de pontos. Ou seja, ele não fez o cálculo da proporção ao redimensionar, ao diminuir essa sua imagem. O que vai ocasionar, nesse caso aqui, eu chamo de inimigo invisível. Por que inimigo invisível? Inimigo invisível porque você não vai, muitas vezes você não vai notar que você não utilizou a tecla de atalho, porque é um arquivo de bordado, você não prestou atenção que é um arquivo de bordado, que você está editando um arquivo de bordado, e você vai bordar uma pequena área com uma quantidade de 3.767 pontos. Ou seja, se você diminuir mais, né, vai ficar mais junto ainda. O que vai acontecer na realidade? Vamos falar assim, explicar bem explicado aqui, bem para vocês entenderem o que vai acontecer lá na sua máquina. Vai acontecer o seguinte, a sua máquina vai dar tantos pontos juntos, tão perto um do outro, que serão 3.767 pontos no caso aqui dessa imagem, tá joia? Cada imagem vai ter suas quantidades de pontos aí, muito junto numa área tão pequena que vai danificar o seu projeto, possivelmente vai rasgar o seu tecido que você está bordando, possivelmente vai quebrar a sua agulha e muitas outras coisas podem acontecer. Por quê? Simplesmente porque você redimensionou esse nosso arquivo de bordado sem apertar, sem pressionar a tecla Ctrl, manter pressionada, para que ele faça o cálculo da proporção, tá joia? Então, este erro, gente, por incrível que pareça, esse inimigo invisível, ele é muito comum. Ele é muito comum. Muitas pessoas na internet, né, principalmente iniciantes, que não conhecem esse tipo de recurso de você apertar a tecla Ctrl, pressionar, apertar Ctrl no arquivo de bordado, fazem ao trazer uma imagem da internet e não utilizar aí, na hora de aumentar ou diminuir, a tecla Ctrl para fazer esse redimensionamento, tá joia? Então era isso, esse é o principal erro, né, que eu queria trazer para vocês, que vocês entendessem, né? Eu acho que agora ficou bem explicado na hora de você editar um arquivo de bordado. Conforme eu já falei para vocês, um arquivo criado, né, que é um arquivo de trabalho por vocês, já não precisa de toda essa sequência de procedimentos, vamos dizer assim. Você pode aumentar, diminuir sem esquentar a cabeça, porque ele é automático, ele vai fazendo esse cálculo para você. Por quê? Porque você tem todo esse acesso às informações dele aqui, se precisar fazer alguma correção. Mas já o arquivo de bordado já não tem. Você, na hora de redimensionar, você precisa apertar, pressionar a tecla Ctrl e você redimensiona o seu objeto, tá joia? E outra coisa, muito importante também, antes de nós encerrarmos esse vídeo, é o seguinte, eu posso pegar uma matriz pequena igual essa, vamos excluir essa matriz aqui, vamos pegar outra aqui. Pegar uma matriz pequena, vamos colocar essa daqui, igual essa, eu quero redimensionar ela do tamanho do bastidor, tal, vou usar aqui a nossa tecla Ctrl, a tecla CTRL, para fazer o cálculo da proporção e vou fazer ela, né, gigantesca. Vamos lá, vamos aguardar. Joia. E assim agora eu vou aumentar mais um pouquinho, usar ainda a tecla Ctrl e assim por diante. Vamos aguardar mais um pouco. Ela está fazendo o cálculo da nossa matriz, da nossa proporção. Joia. Eu posso fazer isso aí para qualquer tamanho? Na realidade não, tá? Mas nem todos os arquivos eles se comportarão como posso dizer para vocês assim, eles se comportarão adequadamente ao você fazer o redimensionamento, você utilizando aí o cálculo da proporção, né, nos nossos arquivos de bordado. Por quê? Porque geralmente eu auxilio você a aumentar 10% a mais ou 10% a menos do tamanho nominal aí da sua matriz, tá joia? Por quê? Porque se você aumentar demais, pode causar distorção, gente, porque ele vai, mesmo ele fazendo o cálculo da proporção,
ele tem que entender que aquela matriz pequenininha lá, criada num determinado ponto lá, ele vai ter que continuar com a mesma característica quando ela for redimensionada. E muitas vezes alguns dados dessa matriz não são bem interpretados, ocasionando aí algumas falhas. Se você notar aqui nessa matriz aqui, o centro dela mesmo aqui, ó, ela não conseguiu distinguir corretamente, tá joia? 100%, então ela criou os pontos. Com certeza essa matriz vai dar certo, que ela não tá tão ruim, mas mesmo assim ela já teve uma pequena distorção aqui nos pontos centrais dessa matriz, tá joia? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Vai aumentar um arquivo de bordado? Use a tecla Ctrl, CTRL pressionada, tá joia? Não aumente muito, não diminua muito. Procure trabalhar com tamanhos razoáveis aí, conforme já indiquei, 10% do tamanho a mais ou a menos seria um tamanho bom, mas se você quiser aumentar mais, 50%, isso vai depender de cada matriz que você for aumentar e talvez funcione para umas e para outras não, tá joia? Como que eu identifico um arquivo de bordado? Simplesmente você pode notar por esse tracejado, né, em volta dele. Se você clicar aqui nos atributos, ele vai estar excluído os atributos dele, tá joia? E quando você seleciona a sua imagem, vai estar escrito, aliás, o seu objeto vai estar escrito pontos aqui, joia? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa informação valiosa, tá joia? Nem todos falam o que devem ser falados, vamos dizer assim, o que deve ser ensinados, né, na internet. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Para quem já conhece, para quem é do ramo de bordado, isso aqui praticamente assim passa batido, é coisa cotidiana. Mas para quem não conhece, quantos erros as pessoas ocasionaram nos seus projetos de bordado por não conhecer essa pequena técnica, é simplesmente de você utilizar a tecla CTRL ao redimensionar o seu arquivo de bordado e reconhecê-lo, tá joia? Se você não saber o que é um arquivo de bordado, o que é um arquivo de trabalho, fica difícil, reconhecendo e fazendo, utilizando a técnica certa. Então fica aí um forte abraço a vocês. Lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem o seu like aí, compartilhe esse vídeo, tá joia? Porque o nosso canal tá aqui para ajudar vocês, tá também para ser ajudados por vocês, né? Deixando o seu like e compartilhando, tá joia? Caso ocorra alguma dúvida sobre esta aula, deixe aí no comentário, ou deixe nos comentários também sobre outras informações que você queira que traga sobre os assuntos do P-Design ou também do Embird. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.